agora, então, lembrando, não saia antes da chamada, né, para não ficar com falta. Com relação esqueci um detalhe, eu vou colocar na última aula, mais para frente, mais perto da prova, eu vou colocar todas as informações relativas à prova lá na última aula do AVA também, inclusive lá também ficará o link da prova, tá? Eu vou mandar o link para o Fabiano para fazer a prova no dia 16, né? Vai ser a única atividade do dia, do jeitinho que eu havia combinado a oficial 1, né? Começa às 19, termina às 22, ok? E estará também o link lá na última aula do semestre, né? No último tópico lá do AVA, tá? Tudo bem? Bom, na última aula, nós comentamos já alguns pontos acerca do Tribunal do Júri, né? Eu tinha feito um breve apanhado introdutório na aula da semana retrasada, né? No dia, né? Que dia que foi? Dia 12, né? E depois no dia 19, nós fizemos aí mais uma abordagem, só que aí completa, tá? E é importante que você observe uma série de questões vinculadas ao Tribunal do Júri, tá? Uma série de questões. Eu vou pontuar só o que é mais importante aqui para você agora, tá bom? Vou pontuar só o mais importante. Primeiro, que o Tribunal do Júri, na verdade, é um direito, é uma garantia, tanto para a sociedade quanto para o réu, tá? O Tribunal do Júri é uma garantia tanto para a sociedade quanto para o réu. Tá? É uma garantia, inclusive constitucional, vinculada a direitos humanos até. Tá? E onde que eu encontro isso? Lá na Constituição. Lógico, artigo 5º, né, onde estão direitos e garantias fundamentais. Tá? Lá no inciso 38, você encontra a institucionalização do Tribunal do Júri, onde o legislador constituinte ele reconheceu, por meio do inciso 38, no artigo 5º da Constituição, a instituição do Tribunal do Júri, com uma organização. Aí eu tenho, né, uma programação para isso, né, que é exatamente a configuração de 4 pilares que sustentam esse Instituto do Tribunal do Júri, que são a plenitude de defesa, e lembra que nós fizemos uma discussão em termos de diferença entre a plenitude de defesa para a ampla defesa, considerando que a plenitude de defesa ela é muito mais intensa, muito mais absoluta, né, muito maior do que a ampla defesa, tendo em vista o que seja a instituição do Tribunal do Júri. Nós temos um sigilo de votações, uma soberania dos vereditos, considerando que nós estamos falando aí do juiz popular, do juiz leigo, não togado, não é isso? E, obviamente, representando aí os interesses da sociedade em relação à reprimenda que deve ser estabelecida ali, né, condenando ou absolvendo o sujeito que é acusado de um crime. Aí vem o quarto, a quarta linha, o quarto item, que é exatamente isso, né? Competência para o julgamento dos crimes que sejam dolosos contra a vida. Tá? E aí nós comentamos rapidamente ali, até com um nível de discussão até boa, né, sobre esses pilares que sustentam o Tribunal do Júri, tá? E aí na plenitude de defesa eu mostrei para você exatamente essa amplitude, né, maior do que nós teríamos na simples ampla defesa. Então, para que eu tenha realmente o devido processo legal, é necessário que se tenha o contraditório e a ampla defesa, não é isso? Isso é fundamental. E, óbvio, são garantias que devem ser estabelecidas dentro do processo, e o Tribunal do Júri acaba sendo uma forma de você assegurar ao acusado, né, uma segurança, mesmo porque aí no Tribunal do Júri nós falamos em plenitude de defesa, tá? Que é muito maior, né? É completo, é perfeito, é absoluto em relação à ampla defesa, tá?
Bom, e aí nós temos objetivo para isso, tá? Que eu quero ter uma penalização, se for o caso, uma condenação com a aplicação da pena, mas sob a legitimidade de que esse réu, esse acusado, ele teve todas as possibilidades permitidas em direito de ter a sua defesa, tá? Então a defesa teria que ser perfeita, né? Então isso é um aspecto que deve ser considerado e nós vamos reforçar isso em outros institutos do Tribunal do Júri, tá? Então esse é um aspecto que deve, né, primar pela justiça, assegurando, caso esse sujeito seja realmente inocente, assegurando a sua liberdade, tá? Então é fundamental o controle dessa defesa por meio do juiz, por parte do juiz, garantindo que a defesa seja uma defesa técnica e que ela permita todas as possibilidades de proteção a esse indivíduo, tá? Então é importante esse quadro, mesmo porque nós ainda falei um pouquinho dessas questões ligadas a como que deve ser o voto, né? Porque é importante lembrar que lá no artigo 93, né? Lembra da Constituição, falando que nós teríamos aí essa... Primeiro que as decisões seriam fundamentadas, né, absolutamente todas, menos a do Tribunal do Júri, né? Por quê? Porque o jurado do Tribunal do Júri, ele tem apenas que votar, né, condenando ou absolvendo, não fazendo qualquer fundamentação. Então seria uma exceção ao que está disposto lá no inciso 9º do artigo 93 da Constituição. Isso está escrito no slide da aula passada, então não se preocupe com isso, tá? Então o voto do jurado é apenas para condenar ou para absolver esse acusado, tá certo? Então é importante todo esse quadro para que a defesa seja muito mais do que ampla e que nós tenhamos também um sigilo das votações, né? Isso também é um aspecto relevante para nós. Ele se dá no plenário, o julgamento pelos jurados se dá no plenário, que vai ser esvaziado, ou em sala especial, tá? Então aí vem uma grande discussão, uma polêmica sobre essa questão de que estaríamos diante de algo que tem que ser público, né? Mas aí nós não estamos discutindo isso, né? De publicidade, apenas um sigilo de votação, mesmo porque no inciso 9º do artigo 93 da Constituição, né, tem uma parte lá, depois dá uma olhadinha nela, dizendo que a lei poderia limitar a presença em determinados atos, né, dessa perspectiva, né, da presença de pessoas. Isso não tira o caráter, né, público da votação, na medida em que nós temos muitos representantes da população, da sociedade, presentes naquele ato, os próprios jurados, o juiz, né, o Ministério Público, a defesa, tá certo? Os funcionários que trabalham ali no tribunal e que estão presentes e que representam a população, tá? Então esse é um quadro muito importante. Eu falei até da proteção desses jurados, tá? Então esse é um aspecto importante para garantir, né, que nós tenhamos aí esse sigilo de votações que está inscrito lá como um dos pilares do Tribunal do Júri, tá certo? O voto, né, aquilo que foi decidido, né, o resultado final, que nós estamos chamando de soberania do veredito, né, ele é uma garantia também de que nós teríamos uma segurança, digamos, uma segurança jurídica, tá? E nós estamos falando de um veredito popular. Essa é a última palavra. Os jurados vão decidir de acordo com os fatos e a sua consciência, tá? Inclusive, eu coloquei para você que lá no artigo 472 do Código de Processo Penal, né, nós temos, inclusive, um juramento. Depois você dá uma lida naquele juramento, né? Formado, portanto, o Conselho de Sentença. Alguém quer perguntar? Não? Então, formado o Conselho de Sentença, nós vamos ter lá uma... Como é que é a palavra que nós colocamos lá? Uma exortação, né? Lá no artigo está escrito uma exortação, que seria uma espécie de promessa, né? Então aí eu tenho esse cenário aí dessa promessa, né, com relação
ao exame, né? Quer dizer, esse juiz leigo ele está convocado a examinar com imparcialidade, né, aquilo que foi o fato narrado, né, todo aquele contraditório, né, e de acordo com a consciência, né, e a perspectiva de justiça que esse sujeito tem, ele vai condenar ou absolver o réu dentro dessa soberania, e nós não teríamos aí essa perspectiva de um tribunal togado, de um juiz togado, melhor dizendo, cancelar aquele veredito e dar outro veredito. Isso não existe, né? Quais as possibilidades que nós colocamos para você lá? As possibilidades são de erros, tá? Com relação à prova exibida, entre outras formas. Eu acho que eu dei 2 exemplos de erros, né, que nós teríamos, e aí sim nós teríamos a convocação de um novo júri, tá? Mas não é um tribunal togado que vai anular aquele veredito e dar outro. Aí, em caso de erro, nós teríamos sim o tribunal do júri convocado novamente, tá? Mas não tem um tribunal togado ou um juiz togado substituindo aquele veredito, tá? Eu coloquei até a jurisprudência para você aí, salvo o melhor juízo, tá? Bom, o último pilar que nós temos, né, seria a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, e nós vimos que há uma certa discordância em relação à perspectiva taxativa desse item, né, dessa linha, tá? Então, quer dizer, poderia pensar-se no estabelecimento de uma competência mínima. Esse seria um aspecto importante, tendo em vista que os interesses da coletividade, eles são maiores do que simplesmente o crime doloso contra a vida, tá? Então, obviamente, eu poderia ter os crimes conexos, todos aqueles que estejam vinculados aos crimes dolosos contra a vida, e nós teríamos também uma outra linha importante, que são aqueles crimes que afetam diretamente a população do ponto de vista difuso, né? Então é importante pensar nisso. Aí eu falei para você de alguns vinculados à terceira dimensão, né? Direitos coletivos, o caso do direito ao meio ambiente, a questão das relações de consumo, o crime de genocídio, tá? Então é importante, além de ter discutido com você, né, a presença dos elementos da continência e da conexão aí dos crimes, tá? Aqueles que estão interrelacionados, né, com os crimes dolosos contra a vida, tá? Aí nós falamos, na sequência nós entramos numa outra discussão, falando que são direitos humanos fundamentais, aí discutir os materiais e os formais, tá? São detalhes importantes ali dos direitos humanos, mas que a gente pode aproveitar. Fala-se da liberdade individual como um bem jurídico essencial, e é ela que está em jogo, né? Lembrando que seria um direito, liberdade é um direito natural, lembra do jusnaturalismo, né? Um direito natural, e a Constituição, no seu artigo 5º, dizendo que todos são iguais perante a lei, diz o quê? Diz que, né, são invioláveis o direito à vida, a liberdade, a propriedade, né, a segurança. Então, eu não poderia, né, pensar que eu posso abrir mão da minha liberdade. Mas isso pode acontecer caso eu quebre o contrato social, né? Caso eu cometa crimes, por exemplo. Isso é possível perder a minha liberdade cometendo crime, tá? Então, nas condições em que o tribunal do júri pode condenar alguém, ele tem que estabelecer mecanismos para garantir a maior possibilidade de defesa possível, tá? Então aí fizemos uma discussão com relação a essa questão de o tribunal do júri como uma garantia fundamental do brasileiro do ponto de vista formal, né? E aí falei um pouquinho que há diferença, sim, né, do ponto de vista do direito comparado em relação a outros países como os Estados Unidos, por exemplo, né? E aí nós temos aqui uma linha importante, que os juízes aqui, os togados, eles não são eleitos, né? Eles são concursados, tá? Então, nós temos uma fonte que legitima, né, a sua decisão, que é a fonte baseada na lei. E essa lei foi elaborada por pessoas que compõem aí uma casa,
né, onde você tem, né, a legitimidade para legislar em matéria penal, né, que é o Congresso Nacional, e aqueles que lá estão foram eleitos pelo voto popular. Então tem toda uma discussão da legitimidade de tudo isso, não é? E o direito ao júri, portanto, é um direito fundamental, tá? Isso a gente não pode esquecer, embora seja algo, né, para nós já consagrado, não tem problema. Fiz um histórico, aí é mais para você conhecer mesmo a parte histórica, e ela é fundamental ao profissional da área jurídica, né? O profissional da área jurídica é que tem que, né, como ele mexe com todas as áreas da sociedade, é razoável que ele busque, né, o maior volume de cultura possível, né, e um pouco de cultura que não faz mal a absolutamente ninguém, pelo contrário, né, tem um vínculo com estudar história, né? Então, esse é um aspecto importante. Saber de onde veio o Instituto, né? E lembra que ele, embora tenha sido algo similar na Antiguidade Clássica, ele vem a partir da Carta Magna de 1215, né? Com a Inglaterra, principalmente, com o formato atual, e foi sendo ajustado aqui no mundo, né? Onde se adota de forma gradual, né? E o Brasil passa a adotá-lo aí a partir de 1822, um pouquinho antes da independência, e ele sofrendo influência europeia, sobretudo francesa, né? E logo depois você tem as adequações até chegar no formato que nós temos hoje, tá? Então é importante ter essa noção, não precisa ficar preocupado com detalhamentos relativos a essa história, mesmo porque se você pelo menos tiver noção, a gente já vai dar por satisfeito esse quadro, tá? Então é importante que você tenha essa visão aí nesse cenário, tá? Tudo bem? Então, essa é a ideia geral daquilo que nós discutimos na aula passada. Claro, né, fui rápido aí mesmo, porque a gente já falou, você já deve ter lido, alguns já fizeram exercícios, tá? E aí agora a gente parte para o assunto que é continuação, na verdade, né? Daquilo que nós discutimos na aula passada, tá? Então deixa eu compartilhar com você aqui o slide de hoje, né? Então, vamos procurar aqui. Enquanto isso, alguma pergunta? Faculdade Pitágoras, processo penal, hoje dia 26. Rogério, Pode falar. em referente ao segundo semestre, tem algum posicionamento da faculdade se irá retornar às aulas ou não? Se ele vai ser... Não, o segundo semestre, em princípio, pelo que eu pude perceber, né, na verdade, não teve uma pergunta direta, porque o foco era o final do presente semestre, mas pelo que eu pude entender, Gilmar, foi Gilmar que perguntou? Foi, né? Isso mesmo, Rogério. Então, pelo que eu pude entender, acho que dentro daquilo que a gente poderia chamar de normal, tá? Agora, o que tem que ser entendido, e aí eu tô até vou me propor a discutir essa temática aí para a comunidade acadêmica, né? Eu acho que a gente precisa disso, de fazer um debate sobre o que vai ser o normal de agora em diante. Não é o normal que você conhecia antes do dia 18 de março, tá? Então, aquela coisa da sala muito cheia, né? Você colar do outro, assim, já não vai poder. Pelo menos esse ano, né? Esse ano. Então, eles devem fazer algum tipo de adequação no disposição de vocês, mas a aula, pelo que eu entendi, seguirá, né, presencial com toda a normalidade que o momento nos permitir, é claro, né? Então, seria isso, tá? Porque essa volta gradual, a gente também vai... É muito perigoso isso, né? Assim, sinceramente, eu não sei te dizer se Minas Gerais, os dados que estão sendo divulgados são reais, tá? Me parece que há subnotificação de dados. Então, assim, eu poderia ter valores de
de contágio e de mortes maior do que o que estão divulgando. E aí significa que voltar, né, flexibilizar o isolamento é algo perigoso. E como as autoridades começam a fazer isso, o que nós temos que fazer? Tentar levar uma vida relativamente normal, mas tomando os devidos cuidados com relação a contato com as pessoas, né, higienização das mãos, né, a questão da máscara, isso tudo aí para a gente poder amenizar um pouquinho, tendo em vista ser algo incerto, né? Tendo em vista ser algo incerto. Eu não sei qual é o impacto desse vírus no meu organismo, né? Porque não é algo matemático exato, né? Que vai ser sempre do mesmo jeito, tá? Então eu teria cautelas ao regressar num processo de flexibilização do isolamento. Eu não tenho nada contra o processo de flexibilização, desde que ele seja planejado e cada pessoa tenha os seus devidos cuidados. Então, assim, quando chegar em agosto, que é normalmente o momento do retorno, né, para o segundo semestre, parte desse ciclo, né, de inverno, envolvendo as gripes e tudo mais, já vai estar começando a... Não que ele vá ter acabado, mas já vai a se dispersar e nós aprendemos um pouquinho a conviver com isso. Então, acho que não teria grandes problemas, mas tem que ter estratégia, tá? Então, em princípio, Gilmar, seria aula presencial já no segundo semestre. Agora, no retorno do dia 16 de junho, 15, 16 de junho, somente para aquelas atividades que demandam práticas, né? Que precisa do laboratório, da faculdade, aquela coisa toda, né? E por isso que eu falei no comecinho que no nosso caso a gente consegue sem grandes prejuízos, né? Na verdade, até com alguns ganhos de, por exemplo, começar a mexer com esse negócio de aula virtual, né? Que acabou sendo um aprendizado aí para todos nós também, tá? Então, nesse sentido, eu acho que não vai ter problema, não. Mas todo mundo tem que pensar em cautelas, né? Sem dúvida alguma, tá? Tranquilos? Tranquilo, Gilmar? Tranquilo, Rogério. Obrigado. Então vamos lá. Então aí eu coloquei para você algumas questões relativas a procedimento aqui, ó, que estão presentes, outro slide, que estão presentes lá no Código de Processo Penal, né? Então se você pensar aqui, ó, você vai observar o seguinte: quando eu pego, né, o Código de Processo Penal, né, e pego aí a partir do artigo 406, né? Você pega lá a partir do artigo 406, né? Você vai perceber o seguinte: olha, nós já temos elementos importantes com relação ao procedimento que é competência do tribunal do júri. Então, a primeira coisa que você vai observar quando você chega a partir daí, né, do 406, tá? Você vai perceber o seguinte: saímos do procedimento comum, né? O procedimento comum está lá no 394. Procedimento comum começa lá no 394 e vai até o 405, tá? Então, aí eu estaria dentro do procedimento comum. Quer dizer que se eu sair do procedimento comum e eu já passei para você os demais procedimentos especiais, né? Lembra que a gente falou dos procedimentos especiais, fiz um comentário da Lei 9.099, falamos dos diversas formas, né? Dos crimes falimentares, né? E tudo mais. Então, aquilo é procedimento especial. O Tribunal do Júri também. Então, o Tribunal do Júri não é um procedimento ou um processo, né? Aqui, ó, quando você pega lá o título 1, né, ó, dos processos em espécie, do processo comum. O Tribunal do Júri não é um processo comum, ele é um tribunal, um processo especial, tá? Então, está dentro dos procedimentos especiais, tá? Então, está lá, do procedimento relativo aos processos da competência do Tribunal do Júri. Começa aí, tá? Então, aí, na primeira sessão, ele traz lá que da acusação e da instrução preliminar. Você vai perceber, então, que ele é bem, digamos, peculiar, tá? Ele é bem peculiar. Num primeiro momento, você vai perceber o seguinte: olha, ele tem uma semelhança enorme aos procedimentos ordinário e sumário.
Tá? Tem uma semelhança muito grande num primeiro momento. A diferença é que você tem, além dessa fase da instrução criminal, você vai ter uma outra fase que é o plenário do tribunal do júri. Então, nesse caso, quando você entra nesse 406, você está estudando a partir daqui, né, desse momento, até chegar na questão da pronúncia e da impronúncia, né? Aí você vai chegar nela, e aí nessa questão da pronúncia e da impronúncia, você vai perceber o seguinte, olha, existe um quadro muito interessante em que você vai ter o quê? Você vai ter a possibilidade de ter um filtro para saber se esse indivíduo vai ser julgado, né, pelo tribunal do júri ou não, ou se é caso de uma absolvição sumária, tá? Então esse é o detalhe importante. Uma grande diferença inicial aqui, né, que você tem dois momentos muito distintos, né? Então eu tenho uma instrução, e aí o juiz vai avaliar se é caso de submetê-lo ao tribunal do júri ou não, tá? Então o juiz, ao receber a denúncia ou a queixa, ordenará a citação do acusado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias. Eu já estou no procedimento do tribunal do júri. Aí você fala assim, Rogério, mas isso foi o que eu estudei lá, né, no procedimento ordinário. Sim, é o que eu acabei de falar. Essa primeira fase, ela vai se assemelhar a esse momento, tá? A fase do procedimento, né, ordinário ou sumário. Então, olha só, vamos só passar rapidinho para você perceber isso, ó. Parágrafo 1º. O prazo previsto no caput desse artigo será contado a partir do efetivo cumprimento do mandado ou do comparecimento em juízo do acusado ou do seu defensor, né, constituído, né, no caso da citação inválida ou por edital. Ah, mas parece que eu já li isso. Já, é porque isso faz parte do procedimento, né, ordinário ou sumário, tá? Tranquilos? É porque essa primeira fase, obviamente, ela tem essa característica. Então tá lá, a acusação deverá rolar testemunhas até no máximo de 8, da denúncia ou da queixa. Na resposta, que resposta é essa, gente? Que você já ouviu eu fazendo até essa pergunta desse jeitinho, ó. Essa resposta aí, que resposta é essa? A resposta da acusação, né? O acusado poderá arguir preliminares, você não viu essa preliminares, onde eu tenho lá, ó, e alegar tudo que interessa à sua defesa, oferecer documentos, justificações, especificar as provas pretendidas, arrolar testemunhas até no máximo de 8, né? Qualificando. Esse é o caso de quem foi acusado, ele vai elaborar uma peça, né, o advogado dele, né, que é a resposta à acusação, né? Bom, no 407, aí vem as exceções que estão previstas lá na parte de exceções, do 95 ao 112, depois é bom você dar uma olhadinha nessas exceções. 408, não apresentada a resposta no prazo legal, o juiz nomeará defensor para oferecer em 10 dias, concedendo vista aos autos. Detalhe importante, então, né? Eu não posso ficar sem a defesa, tá certo? Então, não havendo, né, não se apresentando a resposta, então o juiz vai nomear defensor. No 409, apresentada a defesa, o juiz, né, ouvirá o MP ou o querelante, se for o caso, sobre as questões preliminares, os documentos, em prazo de 5 dias. Tá? No 410, ele fala que o juiz determinará a inquirição das testemunhas e a realização de diligências requeridas pelas partes, também aí num prazo de 10 dias, tá certo? Então, essa fase é a fase que eu poderia até falar, olha, tá havendo uma triagem, um filtro aí, tá certo? Para se garantir essa perspectiva, esse preparatório aí para a ida ou não ao tribunal do júri, né? Para o plenário, tá? Então, na audiência de instrução, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas roladas pela acusação e pela defesa nessa ordem, eu já falei isso, é a terceira vez, na verdade, que eu falo isso para você, considerando que devem ser respeitados, né, os procedimentos, tá certo? E o juiz deve garantir aí essa preservação desses procedimentos, dessa ordem, bem como os esclarecimentos de peritos, acariações, reconhecimento de pessoas, coisas, interrogando, né, em seguida acusado e procedendo-se o debate. Os esclarecimentos dos peritos, olha o parágrafo 1º do 411, né, dependerão de prévio requerimento e deferimento
do juiz, tá? Mas é possível ser feito, lógico, as provas serão produzidas aí no parágrafo 2º, serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, né? Oi? Professor, Pode falar. talvez seja só minha tela, mas ainda não passou o slide 411, não. Tá no artigo 410 ainda no slide. Passei agora. No meu tá 411, professor. Tá, Tá. eu vou voltar e passar de novo, então, ó, voltei pro Pra mim tá no 411. Então tá. tá Então certo. deu certo aí? Eu voltei aqui. Deu. Beleza, ótimo, obrigado. Mas sempre que der um É. probleminha, é bom falar mesmo, viu? Deu um probleminha aí, às vezes o problema é só aí, ou o problema é aqui, a gente nunca sabe. Então é bom falar mesmo. Obrigado por falar. Tá? Porque assim, hoje eu fui gravar uma aula e estava gravando a aula, a hora que eu gravei a aula, 1 hora de aula gravada, metade ficou sem som. Metade, né? Porque eu apertei o botão aqui, ó, no microfone tem um botãozinho aqui, eu fico mexendo demais aqui, acabei apertando o botão que dá o mudo aqui. Aí gravei sem ver, fiquei meia hora falando mudo. Aí tive que gravar tudo de novo, entendeu? Então é bom falar mesmo, né? Porque sempre tem um probleminha ou outro. Obrigado por falar. Beleza? Então aí as provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, porque tem muito isso, né? O pessoal fica, né, querendo ganhar tempo. Encerrada a instrução probatória, observar-se-á, se for o caso, disposto no 384 deste código. Olha só, lá no 384, ó, só para você ter a noção, né? Nós estamos falando aqui no 384, né? Sobre a sentença, tá? Então presta só atenção nesse detalhe, ó, do 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elementos ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o MP deverá aditar, né, que é o emendatio libelli, né? Ele vai aditar, fazer o aditamento, a denúncia ou queixa no prazo de 5 dias. Esse instituto é chamado de emendatio libelli, tá? Então eu vou fazer um aditamento, tá certo? Então, se for o caso, claro, né? Então, encerrado, observar, se for o caso, disposto no 384. Então, é possível, a lei permite aí o aditamento, né? A alteração no caso, tá? As alegações serão... Oi. Pode falar? O Marcelo. Beleza, Marcelo? Beleza. Nessa audiência de instrução, se o juiz achar necessário, ele pode, de ofício, requerer perícia? De ofício, ele age só provocado. Ele só age provocado. Então, quem vai ter que fazer isso é a parte interessada, né? Na perícia. Ou a acusação ou a defesa. Entendeu? Agora, o juiz, ele é inerte. Tá? Entendi. Ele é inerte. Aí você pode partir desse princípio sempre, viu? São poucos os atos de ofício, né? Lembra daquelas questões da preventiva, inclusive, que ele agia de ofício, aí o pacote anticrime tirou, inclusive, essa possibilidade de agir de ofício? Então, não são tantas as ações de ofício que ele vai agir, sobretudo nessas condições que há interesse das partes, na verdade, né? Certo? Agora, em se tratando da plenitude de defesa, aí sim, tá? Ele tem a obrigação de agir, né? O juiz. Para garantir a plenitude de defesa, ele tem o papel de até de fiscalizar também, né? A questão da defesa técnica, né? Então, você viu que está precisando e o advogado de defesa nada fez, ele pode fazer a intervenção. Não fazer o pedido, mas orientar para que se faça, né? Aí sim. Tá? Mas agir de ofício não. Tá certo? Beleza? As alegações serão orais, concedendo-se a palavra, respectivamente, a acusação, a defesa, pelo prazo de 20 minutos, prorrogáveis por mais 10. Né? Então, aí um detalhe interessante aqui é o seguinte, ó. Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para acusação e defesa, já falamos sobre isso também. Ao assistente do MP, após a manifestação dele, serão concedidos 10 minutos, prorrogantes por igual período do tempo de manifestação. Então, esse é o modus operandi que nós temos aí na instrução, tá? Nenhum ato será adiado, salvo quando imprescindível a prova faltante, determinando o juiz condução coercitiva de quem deve comparecer, né?
A testemunha que comparecer será inquirida, independentemente da suspensão da audiência, observada em qualquer caso a ordem estabelecida do caput, né? E encerrados os debates, o juiz vai proferir a sua decisão ou fará em 10 dias, ordenando que os atos para isso lhe sejam conclusos. E ele tem aí para concluir tudo isso 90 dias, conforme o 412, tá? Então essa é a primeira fase, tá bom? Bom, aí nesse caso, olha só que interessante, né? Vamos organizar as ideias, porque você passou pela letra da lei, tá? Essa é a passagem nossa pela letra da lei. Agora, é importante ter algumas discussões que são estruturantes para nós. Por exemplo, a questão da formação da culpa no procedimento do júri, né? Formação da culpa no procedimento do júri. Acho que passei dois. Beleza. É o slide 7. Tá? Então, olha só, formação da culpa. Primeiro detalhe, né? Lembra que a competência, pelo menos aquela competência, aí tem aquela discussão se é ou não, deveria ser, né? E existem algumas pessoas que defendem que o tribunal do júri, então, poderia julgar muitos outros crimes de interesse da sociedade. Certo? Eu acho que o tribunal do júri poderia começar a ter competência para julgar os crimes de responsabilidade dos crimes cometidos por políticos, né? Acho que aí seria muito mais salutar para nós, né? Já que estamos aí com toda essas balbúrdias, né? Dentro desse quadro, né? Viram o cenário lá do Rio de Janeiro hoje, né? Então, e aí esse quadro é importante. Eu acho que os crimes... Lembra que falamos do procedimento dos crimes de responsabilidade? Aí eu discuti que eram crimes funcionais, né? Então, no caso aí, o crime de responsabilidade político não deveria ser julgado lá na casa, né, de leis, e sim talvez até por um tribunal, né, popular, tendo em vista a sua origem, né? A origem dele é popular. Ele foi eleito pelo voto popular e, portanto, poderia até ter uma participação popular aí, tá? Então, mas tá lá, delitos dolosos contra a vida. Tá? Então, quando ocorre, são investigados pela polícia. Aí eu tenho uma fase, né, todo mundo lembra, né, a fase administrativa, é a fase pré-processual, tranquilos. Encontradas as provas suficientes de materialidade e autoria, então nós temos o Ministério Público oferecendo a denúncia. Se for na ação privada, né, aí nós teríamos a oferta de uma queixa, né, e aí eu tenho a figura do querelante, né, tá certo? Aí começa a fase da formação da culpa. Né? Então, a fase da formação da culpa, acho que tem até alguém estava falando sobre isso, acho que um professor de direito constitucional na CNN hoje, né, explicando que a ação da Polícia Federal, né, não era uma ação, porque as pessoas achavam que no cotidiano, muitas pessoas falam, olha, eles foram lá atrás do governador do Rio de Janeiro e aí ele já vai ser condenado, né? Quer dizer, não, eu tenho uma fase pré-processual, uma fase de investigação, não é? Não tem ainda uma denúncia contra fulano ou cicrano, né? Quando eu tenho essa denúncia, né, que é quando eu tenho né, a materialidade, com provas suficientes dessa materialidade da autoria, aí sim, né, no começo, né, no ajuizamento da ação, citando, né, o réu para sua defesa, eu teria o início dessa fase, que é a formação da culpa, tá? Então, aí sim, né, diante do juiz togado, não mais diante do delegado de polícia, colhem-se provas, né, dentro do respeito aos princípios regentes, basilares do direito processual penal, como o contraditório, ampla defesa, né, consideradas garantias para a segurança jurídica, tá? Consideradas garantias para a segurança jurídica, beleza? E além de que, né, respeitando-se outros, né, como, por exemplo, se a questão da liberdade, né, que nós já falamos, que essa garantia da liberdade é uma regra diferente do passado, que a prisão era regra e assim por diante. Né? Ao fim da instrução, né, aí, ó, como eu falei para você, tudo muito semelhante ao processo comum, ao procedimento comum, melhor dizendo. O juiz poderá avaliar a admissibilidade da acusação ou não, se é viável ou não enviar o caso à apreciação dos jurados. Quer dizer, não é ele quem julga.
Ele julga se esse sujeito, se esse acusado será ou não conduzido ao tribunal do júri. Esse é o julgamento dele. Tá certo? E depois ele vai fazer a dosimetria e tudo mais, né? Também, tá? Então isso é competência dele, mas esse juiz, né? Ele não vai julgar, ele vai conduzir, ele vai presidir, ele vai orientar todo esse procedimento até decidir pela pronúncia ou impronúncia ou, né, pela absolvição sumária, tá? Antes que um processo seja oferecido à avaliação dos juízes leigos, há o crivo de um juiz togado, portanto, tá? Então, o que você está observando? Não é que isso é o que eu chamei de filtro, tá? É o que eu chamei de filtro, né? Eu não vou simplesmente pegar sujeito, né? Como fez lá como é que chama o cara lá? O Pôncio Pilatos, né? Com Jesus e Barrabás, e simplesmente ofertar à frente do povo, dizendo, olha, ele vai ser condenado ou ele vai ser, né, absolvido, né? Existe todo um conjunto de procedimentos judiciais, respeitando-se as garantias formais do processo, né? Respeitando-se o contraditório, respeitando-se a ampla defesa e assim por diante, numa perspectiva da plenitude da defesa, inclusive, né? E assim nós teríamos a possibilidade daquele sujeito ser ou não julgado pelos juízes leigos, né? Pelo conselho de sentença, tá? E aí, nesse caso, o juiz togado, ele tem o papel de fazer esse filtro, de fazer esse conjunto de procedimentos, de administrar isso, né? Então, o magistrado, ele tem esse papel, o objetivo dele é filtrar esses casos, tá? Eu até coloco isso aqui na frente, quer ver, ó? O magistrado tem a missão de filtrar os casos nos quais existam provas mínimas para que o júri se reúna decidindo a sorte do acusado, né? Então ele que faz essa seleção, separando os outros em que fica evidente a carência de provas, devendo ser encerrada a instrução até que tenha o surgimento de provas, tá? Ou, né, que seja arquivado, tá bom? Então esse é o detalhe importante. E aí eu falei para você agora, nós acabamos de passar do 406 ao 412, né, do Código de Processo Penal, né, falando sobre o procedimento do júri, né? Então a instrução criminal segue esse rito aí, tá? Esse rito que nós fizemos a leitura, inclusive, do 406 ao 412, até chegar na fase posterior, quando eu atinjo o 413 aqui, ó, é no 413 que nós vamos em diante, seguinte até o 419, que nós teremos a pronúncia, a impronúncia ou absolvição sumária, né? Então esse é o cenário de caminhos que nós vamos ter, tá? Aí vem o detalhe, então é outra fase, tá? Depois a gente vai falar sobre ela, né? Esgotados os recursos cabíveis, né, no caso da pronúncia, inicia-se a fase de preparação para o plenário. Tá? Então, é um processo, todo um conjunto de processos, até que o magistrado vai designar o julgamento do tribunal do júri, né, quando o mérito da imputação será avaliado. Então, o mérito é avaliado pelos juízes leigos nesse caso, tá? Eles não têm as informações vinculadas a esse quadro, né, de conhecimento técnico, tá? Então, agora, com relação à questão do procedimento especial do júri, a fase de avaliação da admissibilidade, né, da acusação, tá? Então, esse é o outro cenário importante que nós temos aqui, ó, quer ver? Procedimento especial do júri, não há dúvida, né? Tá aí, ó, coloco a referência para você. A Lei 11.689, né, trouxe claridade para nós no sentido de que o júri é um procedimento especial. Então, a gente não tem dúvida porque isso está referendado legalmente, tá? Referendado legalmente. Aí você tem todo esse procedimento, ó, recebida a denúncia ou queixa, né, com rol de até 8 testemunhas, o juiz determina a citação do réu para responder aos termos da acusação. Então, vai apresentar a resposta à acusação, como você pode perceber ali a partir do artigo 406, né? Ó, então, a resposta na defesa prévia
deve ser oferecida por escrito no prazo de 10 dias, tá? Então é o que está lá no caput do artigo 406, que nós já fizemos a leitura, inclusive, né? Computam-se esse prazo a partir da data de citação ou do comparecimento do acusado ou do seu defensor, né, em juízo. Isso você já sabia lá do procedimento comum, como eu disse, até escrevi no slide para você, que é similar, tá? Então, aí não temos dúvida com relação a isso. Na defesa prévia, o acusado pode alegar tudo que é interesse à sua defesa. Isso também é peculiar, né, ao procedimento comum, tá? Incluindo, inclusive, a arguição de preliminares, né? Então, todas as possibilidades, né, possíveis de ser elencadas aí, olha, como quando tem aí, inclusive a referência lá do parágrafo 3º, né, que nós temos esse quadro aí, tá? Então é importante você pensar nessa lógica do 406, né, que ele vai falar que na resposta o acusado poderá arguir preliminares, como está falando aí, né? Alegar tudo que interesse à sua defesa, inclusive, né? Oferecer os documentos, justificações, né? Tudo aquilo que foi especificação de provas, arrolar as testemunhas. Isso que está aí é exatamente o que está descrito, né? Praticamente todas essas palavras lá no parágrafo 3º, tá, do artigo 406, tá? Então, não tem, né, problemas com relação a isso, tá? Tranquilos? Bom, quando você fala em justificações, olha só o que nós temos aqui, para não confundir, né? O termo justificações deve envolver apenas eventuais justificativas vinculadas as excludentes de ilicitude. As excludentes de ilicitude, nesse caso, nós temos que lembrar aí que estão presentes lá no artigo 23 do Código Penal, né? Então, logicamente, esse é um quadro que poderia suscitar a absolvição sumária, sendo comprovada aí a excludente da ilicitude, né? Não confundir com o procedimento incidental denominado justificação, que se destina à produção de provas, que é o outro cenário, né? Aí é procedimento incidental aí denominado justificação, tá? Porque as palavras são parecidas, então, obviamente, você poderia ter essa confusão. No caso não seja apresentada a defesa prévia, nós já falamos disso também, né? No prazo legal de 10 dias, o juiz deve nomear defensor para oferecê-la, reabrindo-se o prazo de 10 dias e concedendo vista aos autos, né? Isso também está disposto lá no procedimento, né? Bom, no 408, olha, ele vai descrever exatamente isso, né, que você acabou de perceber aí, né? Então, o acusado não pode ficar privado da defesa. Essa é uma descrição importante para nós, né? Eu não posso, de maneira nenhuma, ficar privado de defesa, ainda mais lá no tribunal do júri, né? No procedimento do tribunal do júri, considerando que ninguém será processado sem uma defesa técnica. E a defesa técnica, nós já conversamos sobre isso, não é o advogado só, é um advogado especialista na área. Tá certo? Então, eu preciso ter conhecimento técnico para proceder à chamada defesa técnica, né? Então, na apresentação da defesa prévia, e considerando que o sujeito tem quem o represente, ouve-se o MP ou querelante, se houver preliminares ou a juntada de documentos em 5 dias, né? E o Código de Processo Penal, ele traz isso no artigo 409 aí, quer ver, ó? Tá lá, apresentada a defesa, o juiz ouvirá o MP, o querelante, sobre as preliminares e documentos 5 dias, né? Na sequência, o magistrado, em 10 dias, analisa os requerimentos formulados e os documentos eventualmente juntados, né? Designa a audiência de instrução e julgamento e determina a realização de diligências cabíveis. Beleza? Então, esse é um procedimento. Você está percebendo que nessa fase aí é basicamente o procedimento comum, né? No 410, então, nós temos inquirição de testemunhas, realização de diligências requeridas pelas partes, com prazo de 10 dias. Audiência única. Aí que está o problema. Né? Os procedimentos, a situação do modus operandi aí, tranquilo, né? Você tem que fazer a releitura disso, mas quando chega na audiência única, ó, então a lei 11.689,
trazendo a perspectiva da celeridade, né, para que nós não tenhamos, né, aqueles problemas vinculados, né, que são discutidos, inclusive, no senso comum, né, da morosidade da justiça, né, da justiça que não faz justiça e assim por diante. Então, nós temos aí, ó, uma audiência só produzir toda a prova, né, pelo menos oral, em uma só data. Isso, isso é uma pergunta que eu estou fazendo, né? Isso seria uma garantia de economia processual, né? Essa é uma pergunta, tá? Então, na audiência serão ouvidos o ofendido, as testemunhas roladas pela acusação e pela defesa, exatamente nessa ordem, e os esclarecimentos existentes dos peritos, tá? Então, aí você tem ainda outras situações, ó, que deve ser, né, o que deve ocorrer, ó. Então, na audiência eu tenho que ouvir aí as testemunhas do ofendido e, né, e da acusação e do ofendido. São 8 de cada lado, se todo mundo levar, 16, né? Então, olha só que cenário, né? Ainda assim, além de possibilidade de esclarecimento dos peritos, tá? Olha só. Ainda eu tenho a possibilidade de ter as acariações, reconhecimento de coisas e pessoas, réu será interrogado, na sequência você tem os debates, o juiz pode proferir a sua decisão nessa sequência, tá? Então, do ponto de vista da sequência, tá muito claro, do ponto de vista teórico, tá muito fácil, tá? Então, olha só, né? Eu tenho lá no 411, na audiência de instrução, proceder-se à tomada de declarações do ofendido, se possível, a inquirição das testemunhas roladas pela acusação e defesa, nesta ordem, bem como esclarecimento dos peritos, acariações, reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se em seguida acusado e procede-se o debate. Os esclarecimentos dos peritos dependerão prévio requerimento, né, e deferimento pelo juiz, tá? Parte da pergunta do Marcelo, né? Estava aí. As provas serão produzidas em uma só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas relevantes, encerrada a instrução, observar-se-á, se for o caso, disposto 384, já até fizemos a leitura do 384, né, e assim por diante, né. Então, agora, olha só o detalhe, né, eu até coloquei o 384 para você lá na frente, ó, aqui tem a sequência, que nós já fizemos a leitura deles, e aqui, ó, 384 está aí, encerrada a instrução probatória, tá? Se entender cabível nova definição jurídica de fato, em consequência de prova existente dos autos, de elementos ou circunstâncias de infração não contida na acusação, então você pode fazer, né, o mutatio ou emendatio libelli, né? Então nós temos aí uma mudança, tá? E aí nessa circunstância, né, você tem aqui esse detalhe, ó, que eu descrevi para você agora mesmo. Seria economia processual? Olha só. O estabelecimento de audiência única não garante economia processual almejada. Foi a pergunta que eu fiz para você agora há pouco, né? Então, o estabelecimento de audiência única não garante economia processual. Por quê? Número de testemunhas elevadas. Imagina se todo mundo, né, se acusação e defesa levar às 8 aí. Então, nós teremos 16, mais o acusado, mais o ofendido, mais peritos, né? Nós teríamos, pelo menos, mais de 18, que eu ainda coloquei peritos, mas coloquei 19, pode dar mais de 19 pessoas se nós tivermos, né, todos presentes. Quanto tempo que dura isso, gente? O dia inteirinho. O dia inteirinho. Caso eu tenha falta de uma testemunha, não tem como eu trazê-la nem sob vara, nem com condução coercitiva. Aí eu vou ter que redesignar outra audiência. E se na outra audiência alguém faltar de novo? Então eu não teria economia processual, porque é plenamente possível que isso aconteça, tá? E o que acontece, inclusive? O que acontece, inclusive? Eu vou redesignar uma audiência para que dia? Provavelmente a agenda já vai estar cheia, tá? Então, não é muito, né,
muito prático. Isso não está vinculado a um quadro, eu diria, de economia processual, tá? Lamentavelmente não. Pois não? Pode falar. Existe alguma regra, alguma coisa assim, quanto à questão de duração dessa audiência, assim, de horas? Ah, Não. tantas horas? Não, né? Fica a Não, critério do próprio magistrado mesmo. Exatamente. Entendeu? Esse é o detalhe. Então, ela pode durar o dia inteiro. Entendeu? Esse é o detalhe. Porque não tem aqui legalmente aqui, não, né? Então, e aí vai ficando aquela coisa cansativa, né? Estendendo por horas e horas, até tendo o risco ainda de não conseguir terminá-la, tá? Então, nesse caso aí, eu não tenho uma regulamentação de horas para que isso aconteça, porque cada caso vai ser um caso com... imagina aí, nós estamos falando aí, né, Marcelo, de um réu. Imagina se nós temos mais de um réu. Entendeu? Então, aí a situação vai piorando aí. Então, assim, o que eu estou mostrando aqui é que esse procedimento de uma audiência única, ela não é necessariamente econômica do ponto de vista processual, e você acaba, como nós temos problemas com prazo também, né? Você tem um slide para frente ou dois, eu vou falar do prazo impróprio, tá? No procedimento do júri, os prazos são impróprios. Ou seja, eu tenho prazo, mas se eu não cumprir o prazo, eu não sou sancionado por isso. Entendeu? E o que acontece normalmente? Vai se protelando sobre essa justificativa, né? O advogado pega os autos para vista e vai ficando com aquilo, né? Até, né, ser cobrado, né? E a maior enrolação, entendeu? Então vai barrigando o processo, de maneira que quando você vai ter, dependendo do caso, vou ser sincero para vocês, dependendo do caso, vai até a prescrição. Entendeu? Então você tem ações protelatórias aí que podem levar... Aliás, em muitos casos, a estratégia do advogado acaba sendo essa, da defesa, né? Ele vai protelando, usando da prerrogativa do prazo impróprio, e, de repente, quando você vê, ele está buscando o quê? A prescrição. Entendeu? Lamentavelmente tem isso, né? Então, quer dizer que eu não ganhei a celeridade que a lei previu, né? De trazer aí uma mudança, dando celeridade, economia processual e tudo mais, e isso não tem acontecido, tá? Então, é importante pensar nisso. Nesse caso, encerrada a instrução, pode ocorrer a hipótese do 384, nós já falamos, né? Desse aditamento, até coloco aqui, mutatio libelli, né, expressão em latim empregada no direito para os casos de aditamento, quer dizer que eu vou ter que alterar algum tipo de informação aí da peça acusatória, ou seja, mudança dos fatos narrados, inicialmente em virtude de novos elementos conhecidos, né, durante a instrução processual. Então isso é plenamente possível, tá? Plenamente possível. Não sendo o caso do mutatio libelli, as partes devem debater oralmente, né, conforme que está estabelecido lá no 411, né? Tá certo? Aí vem lá, a formação da culpa deve ser concluída no prazo de 90 dias. Então esse é o período, né, que nós já fizemos a leitura lá no 412, né? Tá aí ele embaixo de novo. Esse prazo seria o prazo para a formação da culpa e, obviamente, eu ter, né, a possibilidade de pronunciar esse réu para que ele seja levado ao plenário do tribunal do júri. Beleza? Bom, então tá lá, 412 é o que me referenda a isso, né? O procedimento será concluído no prazo de 90 dias. Aí eu já coloco aí, ó, trata-se de prazo impróprio. Caso seja ultrapassado, não tem sanção, né? E após os debates, o juiz pode proferir a sua decisão no termo da audiência ou no prazo de 10 dias, né? Ordenando que os autos lhe sejam conclusos, que é para ele fazer o despacho, tá? Bom, quais são os caminhos abertos agora? Os caminhos abertos são: ele pode pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado, tá? Então temos caminhos aí nesse sentido, temos alguns caminhos nesse sentido. Ó, eu coloquei para você
aqui na sequência, ó. Em seguida, o magistrado, né, cabe ao magistrado tomar uma de 4 providências. Então, ele pode pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o acusado. Tá? 413, que é o que nos interessa agora, né, o 413, o juiz fundamentadamente, então veja, não tem fundamento a decisão lá dos jurados leigos. Tá? Eles vão dar o voto, absolvendo ou condenando, mas não precisa fundamentar. O juiz togado, né, suas ações têm que ser fundamentadas. Veja que, inclusive, não é o caso aqui, né, desse 413, mas você vai observar uma série de dispositivos aí no Código de Processo Penal em que a regra é que o juiz, efetivamente, ele fundamente. Aqui não é novo, é de 2008, né, mas você tem até mudanças trazidas pelo pacote anticrime, a 13.964, que traz aí a perspectiva da fundamentação, né? Então, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado olha a condição, gente, agora, né? Eu deveria até ter grifado isso aí, não grifei, né? Grifa aí para mim, né? No seu material, ó. O juiz fundamentadamente pronunciará, né, o acusado. Mas quando? Como, né? Ah, Rogério, depois que terminar esse procedimento aí, né? Do que vai até o 412. Não é isso que eu estou perguntando, né? Isso aí a gente sabe que vai ter que obedecer esse procedimento preliminar, tá? Do 406 ao 412, então nós teríamos aí a formação da culpa, né? O início da formação da culpa, essa é uma fase preliminar aqui ao tribunal do júri. Você vai ver agora, a partir do 413, tanto é que a seção 2, lá falando da pronúncia, da impronúncia ou da absolvição sumária, você tem essa redação aí, tá? Aí tem esse se convencido da materialidade do fato e da existência de indício suficiente de autoria ou de participação. Então, esse se aí, ele não é tão simples assim, né? O juiz simplesmente manda. Tem todo um conjunto de exigências, tá? Então, quando o juiz manda esse réu para o tribunal, ele está pronunciando. Então, ele foi pronunciado. Pronunciar o réu significa que ele está apto, portanto, para ser julgado pelo tribunal do júri, tá? Mas esse se aí, esse convencimento é polêmico, tá? E a gente já vai discutir isso, tá bom? Porque não se convencendo, não é juízo de valor particular, tá? Não é um juízo, não é um achismo, vamos usar outra palavra, né? Não é um achismo. Aí eu acho que ele tem que ser julgado pelo tribunal do júri. Não. Esse convencimento aí é de acordo com todo o conjunto, né, de elementos, tá, que levam à convicção. Esse convencido, então, na lógica de uma convicção do juiz. Então, não se convencendo da materialidade, do fato, lá no 414, né, do item B que eu estou falando lá em cima, ó, em seguida, cabe ao magistrado tomar uma de 4 providências. Ele vai impronunciá-lo. Então, quando é que ele vai impronunciar o réu? Né? Não se convencendo da materialidade. Se há dúvidas pertinentes, né, a materialidade, né, ou existência de indícios que sejam suficientes de autoria ou de participação, o juiz fundamentadamente também vai impronunciar, tá? Tá certo? Então, ainda lembrando, olha só, lá no 419 e no 415, nós temos ainda as outras opções, né, de desclassificação, ó. Opa, passei demais. 419, que é a desclassificação, tá? Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diverso dos referidos aí no parágrafo 1º do artigo 74 desse Código, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos. Não, então, se ele não se convencer, tá? E vamos lembrar aqui que você tem lá no 74, olha só, então pegar lá o 74 para você, né, observar
que nessas condições, nós temos lá, olha, competência pela natureza da infração. A competência pela natureza da infração será regulada pelas leis, né, da organização judiciária, salvo competência privativa do tribunal do júri. Então ele faz uma ressalva lá. No parágrafo 1º, ele diz que competente ao tribunal do júri o julgamento dos crimes previstos no 121, aí ele fala dos crimes que são os crimes dolosos contra a vida, tá? Então aí se ele tem a dúvida, ele pode haver uma desclassificação, e aí nesse caso não seria a competência do tribunal do júri, né? Então aí seria desclassificação, que é o que a gente pode lutar para acontecer também, dependendo do caso, né? Que a tipificação não foi adequada, né? Lá na fase do inquérito, o Ministério Público ofereceu a denúncia com base no que foi no inquérito, ele simplesmente copiou o que está no inquérito, fez a peça, né, acusatória e assim por diante. Então, nessas condições, é possível que eu tenha a possibilidade de uma desclassificação ou então absolvição sumária. O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado quando aprovada a inexistência do fato. Inclusive, eu já falei isso umas 3 vezes. Assistam lá o filme dos Irmãos Naves, né? O filme dos Irmãos Naves, né? Até porque lá vai para o tribunal do júri. Acho que acontece 2 ou 3 vezes no tribunal do júri. Lá no caso dos Irmãos Naves. Não sei quem viu, né? No semestre passado eu dei como atividade avaliativa, né? Fazer o relatório comparando como é que era o tribunal do júri naquele momento, né? Grosseiramente, os principais erros que eles estavam vendo à luz da legislação atual, claro, né? Então é só para a gente, né, fazer um exercício, né? Mas assistam de qualquer forma, eu acho que vale a pena. Provado não ser ele o autor ou partícipe do fato, o fato não constituir uma infração, é mais ou menos isso que ele coloca, quer ver? O fato não constitui infração penal. Né? Interessante isso. Demonstrada a causa de isenção de pena ou exclusão do crime, né? Os excludentes de ilicitude, por exemplo, ou o sujeito é isento de pena, tem esse detalhe também, né? Quem é o isento de pena lá, lembra? Né? Os inimputáveis, 100% inimputável, né? Do 26 do Código Penal, não se aplica o disposto do inciso do caput desse artigo, caso a inimputabilidade prevista no 26, né? E tá aí, né? Salvo quando essa for a única defensiva, né? Então, beleza. Tranquilos, então você tem esse cenário aberto, não é? Aos caminhos que se abrem para o juiz nesse momento, né? Ele pronuncia, desclassifica ou absolve sumariamente, tá? Então, essas são as possibilidades. E aí nós entramos com a pronúncia agora, né? Entramos com a pronúncia, beleza? Então esse é o quadro agora da primeira opção prevista no 413, não é isso? Lembra lá? 413, 414, qualquer outro, 419 e 415, né? Aquela sequência que eu coloquei para você lá, tá? Tudo bem? Então, na pronúncia, seria uma decisão interlocutória, né? Tá no meio do caminho, que vai julgar admissível, quer dizer, não acabou então. Então, o procedimento continua. Eu só estou alterando ou mudando de fase agora, né? Então, a decisão que o juiz toma no meio do processo, né? Que ela não é uma decisão final, né? Obviamente, no caso da pronúncia, o juiz está reconhecendo, portanto, admissível a acusação. Aí, como foi admissível, reuniu os indícios de autoria, de materialidade, né, e autoria. Então, agora esse caso vai a tribunal do júri. Então, ele passa por todo esse procedimento. Por isso que a gente chamou aí similar ao procedimento comum, como se fosse um filtro, e aí, lógico, então ele não vai direto para o tribunal do júri, então ele passa por essa fase preliminar toda, tá? Então, convencido da autoria e da materialidade, né, e o convencimento, né, forte, tá certo? Então, decisão de natureza mista, porque ela encerra a fase da formação da culpa. Então, todo esse procedimento que você tem aí, né, desde a acusação, né, da defesa, até chegar, né, na decisão do juiz, o que você tem? Você tem a formação da culpa. Então, agora inaugura-se a fase de preparação do plenário, tá? Aí sim,
o mérito será de fato julgado, tá? Aí sim, de fato, o mérito será julgado. E o mérito é julgado, né, por meio, né, da soberania do voto popular, representado pelos juízes leigos, não togados, tá certo? Então aí nós teríamos esse quadro, tá? Bom, mas qual seria, então, o requisito ou os requisitos para a pronúncia? Então, qual seria ou quais seriam, né, o requisito ou os requisitos para a pronúncia, tá? É o que nós temos aqui, quer ver? Requisitos. Requisitos para a pronúncia, né? Primeiro detalhe, né? Qual é a grande demanda e o que eu preciso como requisito básico? Prova da existência do fato descrito como crime. Então, vamos lembrar de um caso da Elisa Samúdio. Eu já citei esse caso, né? Porque eu não teria, em tese, a materialidade, né? Porque para o cometimento de um crime de homicídio, você tem que ter, portanto, então, alguém que tinha vida e que agora está morto. Aí eu tenho que demonstrar aquele nexo de causalidade, né? Relacionar a conduta do agente com o resultado, tá? Tem que enquadrar naquele conceito analítico de crime, tá certo? Então, indícios suficientes de autoria ou participação. Até por conta de que você tem lá um sujeito ativo do delito ou sujeitos ativos do delito, tá certo? Então, a existência do fato criminoso é o que nós chamamos de materialidade. É isso que vai me garantir a certeza de que ocorreu uma conduta criminosa, uma conduta considerada típica. Eu estou enquadrando uma conduta real a uma conduta abstrata, descrita, né, lá na lei como crime, a qual eu vou combinar uma pena. Então, obviamente, aí você tem lá, ó, no caso, como são os delitos dolosos contra a vida, nesse caso nós estamos trabalhando com delitos dolosos contra a vida. Então, atinge tal certeza no contexto desses delitos, né, por meio de um laudo pericial. Olha, esse sujeito está morto, né? Ou ainda, nos casos até mesmo de tentativas, né? O sujeito não está morto, mas houve a tentativa, e você tem aí um laudo pericial, né, demonstrando a ocorrência, né, da agressão ao bem jurídico tutelado, nesse caso, a vida. Então, o crime de homicídio, nas suas várias modalidades, e são crimes dolosos contra a vida, na verdade, né? O aborto, infanticídio, participação em suicídio, tá? Agora, no caso lá da Elisa Samúdio, né, a grande discussão e a grande aposta, na verdade, dos, né, criminosos nesse caso era exatamente isso, né? Atingir o famoso crime perfeito, né? Então, aí a lógica era sumir com o corpo. A questão do... Não sei quem foi. Foi um criminoso famoso. Eu acho que foi o Chico Picadinho, né? Que ele picou, né, a vítima, né? Ele matou a mulher e foi picando a vítima, o corpo, né? O cadáver, e foi jogando os pedacinhos no vaso sanitário e dando descarga. Né? Então, assim, para tentar, né, eliminar aí o corpo, né, para não ter a materialidade. Mas, de qualquer forma, aí, olha, alguém poderia perguntar, e no caso lá do goleiro Bruno com a Elisa Samúdio? Então, olha esse item aí antes do Código de Processo Penal. Ó, é possível formar materialidade com auxílio de outras provas, como, por exemplo, prova testemunhal e tudo mais. Então, lá no Código de Processo Penal, no artigo 167, ele abre essa possibilidade. Olha, não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecidos vestígios, a prova testemunhal poderá
suprir-lhe a falta. Então, abre-se um precedente aí para que você encontre outros mecanismos que possam garantir a substituição da materialidade, né? Aí você fala, não tendo testemunha, não tendo evidência nenhuma, aí já fica mais difícil, né? Não tem, né, condições efetivas de ter essa garantia, né? Então, esse é um cenário importante, tá? Então, olha só, nós já fizemos a leitura de parte do 413, mas olha aqui, ó. O juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. A fundamentação da pronúncia limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria, tá? Ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal e em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. Então, ele vai descrever tudo isso aí, né? Se tem circunstância qualificadora, né? Há casos de aumento de pena nesse caso, então tudo isso já é, né, usado na fundamentação. Se o crime for afiançável, o juiz arbitrará o valor da fiança para a concessão e da manutenção da liberdade provisória, que é possível, né, ele, né, permanecer aí em condição de liberdade, respondendo aí aos procedimentos, tá? Bom, então nesse caso aqui ainda temos, ó, o juiz decidirá motivadamente, no caso da manutenção, revogação ou substituição da prisão ou medida restritiva de liberdade anteriormente decretada e tratando-se do acusado solto sobre a necessidade de decretação de prisão ou imposição de qualquer medida, tá? Aquelas medidas cautelares que você já conhece, né? Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício suficiente de autoria ou de participação, o juiz impronunciará o acusado, é o que está no 414, já fizemos a leitura, enquanto não ocorrer extinção da punibilidade, poderá ser formulada nova queixa ou, né, denúncia se houver prova nova em qualquer tempo, enquanto não ocorrer a extinção da punibilidade. Importante isso que está no parágrafo único do 414, tá? E aí a absolvição vem no 415, né? Ó, absolverá desde logo o acusado, quando já fizemos a leitura também, né? E aí vem um detalhe importante, né? Aí continuando aqui, ó, os requisitos para pronúncia, tá? Fiz o corte, coloquei esses artigos aí no meio, aí continua voltando lá nos requisitos da pronúncia, tá? Esses requisitos da pronúncia, olha só, não se deve admitir no cenário da pronúncia que o juiz se limite a um convencimento íntimo a respeito da existência do fato criminoso, como dá a entender lá no 413. Lembra que eu falei que ele é meio, né, controverso, tá? Olha só, vamos lá. Quando você fala no 413, ele fala assim, ó, o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido, é aquela hora que eu fiz esse se convencido da materialidade do fato, né? Tá certo? Então, esse se convencido. Então, não se deve admitir no cenário da pronúncia que o juiz se limite a um convencimento íntimo a respeito da existência do fato criminoso, como dá a entender lá. Então, não é esse convencimento, né, de uma opinião do juiz. A palavra talvez melhor seria essa, opinião. Ali não é momento de o juiz opinar, tá? Ele simplesmente, de forma imparcial, como deve ser os atos do magistrado, deve conduzir aí os procedimentos, né? O mínimo que se espera é a prova certa de que o fato aconteceu, devendo o magistrado indicar a fonte, como está disposto na lei, tá? Então, ele não tem que colocar juízo de valor próprio, tá? Que seria a opinião dele. Isso não interessa, tá? Isso não interessa, e nós temos jurisprudência nesse sentido, tá? Nós temos jurisprudência nesse sentido. É o que eu coloco aqui acerca da jurisprudência do HC 81.600 e alguma coisa aqui, ó, do Supremo Tribunal Federal, né? O aforismo indubio pro societate, esse aforismo é a ideia de que eu estou resumindo todo um conjunto de perspectivas num brocardo em latim, né, em dubio pro sociedade. Quer dizer, na dúvida eu vou beneficiar a sociedade, como se fala no direito penal de indúbio pro réu, que na dúvida eu vou beneficiar o réu, né? Certo? Alguém quer fazer pergunta? Fabiano? Doutor Fabiano. Tranquilo?
Então vamos continuar. Tranquilo, Rogério. Deu um Beleza. probleminha aqui. Ah, tá. Pensei que você ia fazer perguntinha. Tranquilo, né? Então, ó, que malgrado as críticas procedentes à sua consistência lógica, tem sido reputada adequada a exprimir a inexigibilidade de certeza da autoria do crime, para fundar a pronúncia. Jamais vigorou no tocante à existência do próprio crime, em relação à qual se reclama esteja o juiz convencido. O convencimento do juiz exigido na lei, aqui que nos interessa, ó, o convencimento do juiz exigido na lei não é, obviamente, a convicção íntima do jurado, que os princípios repeliriam, né? Mas convencimento fundado na prova. Então, não é aquela convicção, a opinião do cara. Donde a exigência que aí cobre tanto a da existência do crime quanto da ocorrência de indícios de autoria de que o juiz decline na decisão os motivos do seu convencimento. Então, ele tem que fundamentar com base nos fatos que ocorreram e não no achismo, tá? Então, esse HC, ele vem nesse sentido, né? Para poder mostrar que efetivamente eu preciso ter, né, um convencimento que não é convencimento de posicionamento particular sobre o que eu acho ou deixo de achar acerca desse réu, né? Tá? Então, essa é a lógica. Então, nesse indúbio processo societate, eu preciso também pensar nessa lógica para não também ter prejuízos em relação ao réu, tá? Então, aí vem essa perspectiva, ó. Sobre os indícios, né? Ó, indícios são elementos indiretos que, por meio de um raciocínio lógico, auxiliam a formação do convencimento do juiz, constituindo provas, né? Então, indício não é prova, ele me mostra uma lógica naquele brocardo popular, dizendo que onde há fumaça, há fogo, né? Mas a fumaça não é o fogo, a fumaça é só um indício que eu poderia ter o fogo, tá? Então, nesse caso aí, seria a ideia de prova indireta, tá? Indícios de materialidade, de autoria ou participação, então seria a lógica da prova indireta. Lógico que o indício contribui na formação do convencimento ou na convicção do juiz, lógico, tá? Então, mas é um auxílio, né? Utilização para a sustentação da pronúncia, para que a decretação da prisão preventiva seja estabelecida, né? Autorização para empreender uma busca e apreensão, além de servir de base para uma condenação. Estou falando aí da lógica dos indícios como prova indireta. É perfeitamente viável desde que se tome a cautela de tê-los em número suficiente, né, para garantir segurança mínima que um processo legal exige. Então, não dá para... Porque toda hora você está ouvindo falar assim, olha, aí nessas conversas dessas acusações entre políticos, né, Vossa Excelência se baseia em elucubrações, né? Então, essas ideias vagas de que haveria um crime. Então, nesse caso aí, seria um indício fraco, tá? Eu poderia ter indícios mais fortes, portanto, constituindo a prova indireta, tá? Seria o que eu frisei aí no artigo 413, né? Ó, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios que sejam realmente suficientes de autoria ou de participação, tá? Essa seria a ideia da prova indireta, né? Então, por isso que o caso da Elisa Samúdio pôde ser continuado, né, para poder chegar num veredito final, né, porque senão nós estaríamos diante do famoso crime perfeito, né? Então esse é um detalhe também que deve ser considerado aqui, ó. E aí você tem a questão, né, ó, 24, 25, ó. Inadequado remeter ao julgamento do tribunal do júri, um processo sem qualquer viabilidade de produzir uma condenação legítima e justa do acusado, né? Então, por isso que eu tenho que ter provas cabais, mais robustas. Você ouve muito falar disso, né? As provas são robustas, tá? Porque não se pautam apenas em indícios, tá? Ou seja, de prova indireta, né? Ou a fala de algumas pessoas, né, como testemunhas. A dúvida razoável que leva o caso ao júri é aquela que poderia permitir tanto uma absolvição quanto uma condenação
a depender daquilo que vai ser o convencimento daqueles jurados, né? Então, o juiz togado não deve fazer como Pôncio Pilatos, né? Lavar as mãos, né? No momento de efetuar a pronúncia, declarando sem qualquer base efetiva em provas, tá? Então, ele não pode se basear em provas vazias, tá? Haver a dúvida e esta deve ser resolvida em favor da sociedade, aí o indúbio pró societate, remetendo o processo a julgamento. Por isso que o Tribunal Popular ele teria, então, essa competência para fazer esse julgamento, tá? Cabe ao magistrado, portanto, né, filtrar o que pode e o que não pode ser avaliado pelos jurados, zelando pelo respeito ao devido processo legal e somente permitindo que siga a julgamento a questão realmente controversa e duvidosa, tá? O raciocínio do juiz aí, é muito interessante isso aí, ó, você pode observar esse detalhe, né, ó. Raciocínio do juiz no momento de pronunciar o réu. Aí ele vai perguntar para ele mesmo, isso aí é a pergunta dele para ele mesmo, ó, segundo a minha convicção, se este réu for condenado, haverá injustiça. Se ele crê, com base no que ele tem de provas, de indícios, de materialidade, né, de autoria e participação, se ele acha que haverá uma injustiça, então a decisão dele não é de pronunciar. Se ele, pelo menos, imagina que poderia haver injustiça, ele vai impronunciar ou, portanto, absolver, né? E aí, nesse caso, olha só a fala do Sérgio Marcos de Moraes Pitombo, né? É muito interessante isso, porque olha o seguinte, é fácil, na sequência, perceber que a expressão indúbio pró societate não exibe o menor sentido técnico. Em tema de direito probatório, afirma-se, em face da contingente dúvida, sem remédio, sem solução, no tocante à prova, ou melhor, imaginada incerteza, decide-se em prol da sociedade. Dizendo de outro modo, se o acusado não conseguir provar o fato constitutivo do direito afirmado, posto que conflitante despontou a prova, então se soluciona a seu favor, por absurdo. Ainda porque não provou ele o alegado em face do acusado, deve decidir-se contra esse último, né? Ao talante, por mercê judicial, o vencido vence. A pretexto de que se favorece a sociedade, indúbio contra réu. Então, aí o que o Sérgio Marcos está falando é que a pretexto de beneficiar, de favorecer a sociedade, eu iria, então, contra o réu, né? Por mais que as provas seriam frágeis, insustentáveis, tá certo? Isso seria, talvez, até uma ideia de justiça para com a sociedade, mas uma grande injustiça para com o réu, né? Então, indúbio pró, na dúvida, eu vou contra o réu, né? Então, aí eu teria um desequilíbrio, tá? Agora, olha só, interessante o conteúdo da pronúncia, né, da decisão de pronúncia, né, já que o juiz tem que fundamentar, olha só a questão do conteúdo, gente. Conteúdo da decisão de pronúncia e sua influência sobre os jurados, tá? Natureza jurídica da pronúncia, todo mundo lembra, né? É uma decisão interlocutória que julga apenas a admissibilidade da acusação sem avaliar o mérito. Tá? Indispensável nesse caso que seja prolatada em termos sóbrios, sem colocações incisivas, evitando-se considerações pessoais, não interessa a opinião do juiz, né, no que se refere ao réu, tá? E que constitua a síntese da racionalidade e do equilíbrio prudente do juiz. Tá? Então, se ela tiver algum tipo de desvio nesse sentido, ela deve ser anulada, tá? A sentença de pronúncia deverá ser anulada caso contenha termos injuriosos ao acusado. Então vai lá
o juiz se referindo ao acusado como um marginal perigoso, um facínora cruel ou um despudorado mentiroso, né? Uma alma malvada, enfim, qualquer tipo de designação que vá, obviamente, colocar, né, nessa designação a expressão do sentimento do juiz. Então, isso, aí eu tenho que anular, né? Frases de efeito contra a defesa e acusação, né? Então, quando se escreve lá na pronúncia, né, que é evidente que o réu matou, quer dizer, eu já estou condenando o sujeito, e não é para julgar mérito. É só para fundamentar, né, as decisões. Parece-nos que é inocente, né, mas cabe o júri decidir, então já está influenciando as decisões, tá? Ingressos inoportunos no contexto... Sim. Desculpa interromper. Pode falar. Mas eu vi uma defesa uma vez de um júri que o advogado em si chamou o seu cliente de tampinha. Nisso não teria, vou falar, um erro do juiz ter entrado com alguma coisa? Mas isso era no plenário ou foi lá nos autos? No júri. No júri público. No plenário do júri. Mas não era a alcunha dele? Normalmente... Pelo que eu me recordo... pode ser a alcunha dele. Se for, a alcunha dele não é agressivo. Sim, entendeu? Ele pegou e falou assim, meu cliente se sendo tampinha com a vítima, ele somente teve uma defesa pela acusação que ele fez. Eu lembro de pouca coisa. Não, aí tem que observar os detalhes, porque só assim não dá para a gente avaliar, né? Mas aí não é um caso, porque esse é o advogado lá, né? Aqui o que nós estamos discutindo é a questão da pronúncia, né? O juiz não pode, né, influenciar, né, no pensamento do jurado, entendeu? Mas o advogado você pode usar desse tipo de linguajar? Depende, é o que eu te falei. De repente você está usando uma alcunha do sujeito, entendeu? Okay. Que é o apelido dele, né? Então depende. Eu não posso agredir esse réu, lógico que não, né? Mesmo que verbalmente, né? Agora, existem lá as agressões feitas ao membro do MP, né? O membro do MP ao advogado de defesa e assim por diante. Essas agressões verbais existem, né? E não há nenhuma punição a isso. Ok, então. Entendeu? Cadê? A prova indica com clareza ter havido um crime bárbaro, né? Quer dizer, esses julgamentos de valores eu não posso, o juiz, né, no caso, não pode, né, colocar, tá? Então, qualquer outro ponto que seja contundente, né, e que possa efetivamente, né, influenciar o jurado, tá? Então, agora, olha só a fundamentação, né? A fundamentação, ela vem nesse sentido, então, ó, a extensão da fundamentação da pronúncia. A Lei 11.690 estabeleceu que a fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria. Ponto, né? Deve o juiz, portanto, declarar o dispositivo legal em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias. E ponto final. E aí a possibilidade das causas de aumento de pena, inclusive, né? Isso nós já falamos lá no 413, lembra disso, né? Então, já falamos sobre isso. E aí, no caso, eu posso fazer a alteração na classificação desse crime, né? Olha, então, ele fez lá uma tipificação, né? Está em curso nos artigos tais e tais, e aí, né, houve a fundamentação, pronunciou o acusado, se está convencido, portanto, desses indícios. A fundamentação da pronúncia limitou essa indicação da materialidade, nada mais do que isso, não colocou nenhum juízo de valor na fundamentação, tá certo? E aí o juiz declara o dispositivo. Tá tudo aí no parágrafo 1º, tá? Lá no artigo 418, o juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constante da acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave, tá? Então tá aí. E no 383, o juiz, então, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia, né, ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, né, ainda que, em consequência, tenha que aplicar a pena mais grave. Aí nós estaríamos diante do emendácio libelli. Ocorre quando o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na peça acusatória, altera
a classificação formulada na mesma. Pode ser feita pelo tribunal. O juiz não está adstrito à classificação feita pelo órgão acusatório, né? O MP, né, lançou lá uma tipificação, mas o juiz não necessariamente tem que acatar aquilo, tá? Então, se você tem uma classificação aí, se ela estiver errada, basta o juiz fazer as alterações, tá? E aí ele faz uma alteração, o procedimento continua, eu só tenho um caso de emendácio libelli, eu só alterei. Então, o aditamento, né, a mutácio libelli, e o emendácio libelli é a alteração, né, ou a correção do tipo, só isso, tá certo? Então, nós temos essa possibilidade aí de alteração, tá certo? Tudo bem? Deixa eu ir procurando a lista de vocês aqui. Ah, tá aqui já. Para fazer a chamada. Tem perguntas? Fica à vontade, gente. Que aí nós vamos falar da impronúncia. Professor. Sim. Nesse caso aí, por exemplo, se o MP entra com a denúncia sobre tentativa de homicídio e ele achar que é uma lesão corporal grave, alguma outra coisa assim, ele pode, a critério dele, fazer a mudança. É, fundamentado, né? Tá. Com base né, na tipificação do Código Penal ou da lei específica. Entendeu? Entendi. Mas porque Ou existe isso. Acontece demais, Marcelo, isso. Acontece muito. Começa lá na hora que o policial vai fazer a ocorrência. Entendeu? A tipificação, muitas vezes, por exemplo, é muito comum a confundir outros casos, né, de furto com roubo, né? Então, até por conta de uma questão, não sei se você lembra, das questões estatísticas como método, né? Para designar o aumento ou a redução da criminalidade, então muitas vezes até tem orientações nesse sentido, né? Lembra lá do filme Tropa de Elite, né? Eles faziam para ter um indicador de estatístico benéfico numa determinada região que era comandado por um determinado regimento ou grupamento da polícia, eles tiravam os corpos, né, daquele lugar e colocavam em outra jurisdição de polícia, né, para dizer que naquela área ele teria esse quadro. Então, na política criminal você tem isso, né? Você tem os valores estatísticos com tipificação errada na hora da ocorrência. Aí chega lá na delegacia de polícia e muitas vezes aquilo passa, né, como aquele tipo. E eu vou ter que desclassificar isso lá na frente. Né? Você tem um homicídio que é culposo, na verdade foi colocado como doloso, por exemplo, né? Coloca lá um dolo eventual, por exemplo, e aí que vem a briga, entendeu? Ou casos ainda que você tem as excludentes de ilicitude, né? E é caso patente de, sei lá, de legítima defesa e não foi reconhecido, né? E o Ministério Público acabou oferecendo a denúncia, né, como homicídio doloso, em que haveriam provas cabais de que era uma legítima defesa, então o juiz vai fazer a devida correção. Nesse caso aí já caberia até a absolvição sumária, né? E não a pronúncia do réu, tá? Mas acontece muito. Por isso que há que se ter muita atenção nisso, no que está acontecendo, né? Ainda mais quando você pega aí crimes complexos, né? Ou muitos crimes, né? Muitos clientes. Aí há que se ter a atenção para isso. É muito comum. Mas deve fazer, inclusive, né? Ele não só pode, como deve, né? Fazer o emendácio. Entendeu? E até o caso da mutácio libelli também, né? Que é o aditamento, né? O acrescer dados. Tá? E essa é uma garantia de proximidade da justiça, né? De chegar à justiça. Entendeu? Vamos aqui. Podem fazer pergunta, eu vou fazendo a chamada aqui, mas pode ir fazendo pergunta, viu? Dia 26, né?